Mas Deus me levou a esta palavra e eu gostaria de compartilhar com você a respeito desses poucos versículos que nós vamos ler. Romanos 12, do 9 ao 13. A palavra do Senhor diz assim, você que não encontrou ou que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar ali no projetor, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Amém? Jesus nos fez irmãos, nós somos uma família em Cristo. E durante a nossa vida, eu não sei você, eu percebo que alguns conceitos que eu tinha foram mudando no decorrer da minha vida. Você percebe que alguns conceitos que você tinha na sua vida mudaram com o decorrer do tempo? Por exemplo, vou te facilitar. Tinha gente que não gostava de quiabo e passou a gostar, né? Tinha gente que tinham alguns conceitos assim, não gostava de ir ao shopping. O shopping é lugar de gente muito chique. Ai, eu ir no shopping, mas agora não sai do shopping. Tinha gente que não gostava de usar rosa. Tinha gente que não deixava... você me complica, Jean. No decorrer da vida, a gente vai mudando. Você acredita que tinha gente que não gostava de sopa? Agora não pode fazer um friozinho, mas vai bem uma sopa. Nós vamos mudando conceitos no decorrer da nossa vida e não há nada de errado mudar conceitos, não é verdade? Desde que não afetem princípios, desde que não fira princípios, que não firam bases importantes. Não tem problema, a gente muda se for necessário, né? E temos conceitos até sobre igreja, que mudam de tempo em tempo. Por exemplo, a liturgia do culto. A liturgia vai mudando com os tempos, de tempo em tempo precisa mudar algumas coisas, vai sendo mudado e isso não tem problema nenhum. Porque isso não diz respeito à salvação, não diz respeito a entrar no céu ou não, porque são conceitos que vão mudando no decorrer da nossa vida. E não tem problema nenhum com isso. E, aliás, tem um conceito que nós carregamos que eu acho que a gente precisava repensar um pouquinho. Todo domingo, depois que a gente almoça, aquele almoço de domingo, a gente tira aquele cochilo depois do almoço, aí levanta, preciso tomar banho para ir para a igreja. Aí já vem assim um filme na cabeça, fala assim, eu vou na igreja, vai ter o irmão fulano lá para me receber no portão da igreja, vai ter as irmãs ali para receber na recepção, eu já sei o lugar onde eu vou sentar, vai ter uma abertura, 2 louvores, avisos, ofertas, mais 2 louvores, pregação, encerramento e vamos para a nossa casa. E a gente traça assim um mapa, um roteiro de todo culto como acontece. Nós nos organizamos, todo culto existe sim um roteiro que nós fazemos, existe ensaio, existe preparação, existe tudo uma programação feita anteriormente. Mas tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que quando nós nos reunimos, este ambiente aqui é profético. Nós nos reunimos em nome de alguém que nós não vemos. E se nós nos reunimos em nome de alguém que nós não vemos, significa que nós estamos tendo contato com o mundo que é invisível, o mundo que é espiritual, que é sobrenatural. E neste mundo sobrenatural, nós não podemos controlar. Nós não podemos imaginar o que acontece quando nós nos reunimos. Você sabe o que acontece quando você ora? Eu não sei o que acontece, mas eu sei que algo diferente acontece.
Da mesma forma, quando a igreja se reúne, eu tenho certeza que algo diferente acontece no mundo espiritual. Correntes são quebradas, a cura, a libertação, a manifestação do Espírito Santo. Há um contato nos céus, eu não sei o que acontece no céu. Mas quem sabe Deus fala assim, vou enviar meus anjos, vou enviar a minha presença, vou fazer algo extraordinário. Ou seja, um conceito que nós precisamos também mudar. No domingo, quando você vir para a igreja, fala assim, estou indo com o culto, não sei como vai ser hoje, mas eu sei que vai ser tremendo, vai ser extraordinário, vai ser diferente, porque o Deus que eu sirvo, que é invisível, Ele é sobrenatural, Ele atua no natural. E isso eu não posso controlar. De vez em quando Deus surpreende a gente. Aí fala assim, é com esse tempo, com o feriado, com isso, será que vem alguém? E de repente Deus manifesta o poder dEle de uma forma que nós não programamos. Porque isso é sobrenatural. Quem sabe é um conceito que a gente precisa repensar um pouquinho. Mas também há conceitos que são bases, são fundamentos que não podem ser mudados, de forma alguma. Tem conceitos que nós carregamos, que faz parte de uma estrutura que não pode ser retirada. Alguns conceitos não podem. Por exemplo, ninguém pode mudar o conceito de que nós fomos feitos filhos de Deus. Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar o conceito de que através do sangue de Jesus Cristo nós nos tornamos irmãos. E nós somos tão diferentes fisicamente, tão diferentes na nossa cultura, na nossa criação, mas nós somos irmãos. Isso ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode mudar este conceito. O conceito de que há princípios praticados entre irmãos também. Princípios que são praticados entre irmãos não podem ser perdidos. Às vezes eu fico pensando que existe uma essência no nosso meio, e eu estou falando dessa igreja local, que nós não podemos perder, que é tratarmos uns aos outros como irmãos. Existem algumas essências, independente de quem chega, independente do tamanho que a igreja se torna, existem princípios que nós não podemos perder. E por isso que eu acho maravilhoso esse texto, o apóstolo Paulo, quando traz este texto do capítulo 12 em diante, ele escreve para todos aqueles que foram feitos irmãos em Jesus. O apóstolo Paulo não escreve essa carta somente para os romanos, mas essa carta é uma carta universal que é para todos os tempos. Para a igreja que já passou, que já existiu há 2000 anos atrás, mas para a igreja de hoje, para a igreja que ainda vai surgir. Tudo é a igreja de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, é como se ele tivesse sentado pensando nos irmãos de Curitiba, nos irmãos da grande Curitiba, pensando em nós, mas não foi Paulo quem pensou, mas o Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever, estava dizendo, escreve porque vai ter alguém que precisa ouvir essas palavras. E nós hoje temos contato com essa palavra, acesso a esta palavra que nos orienta, nos chama a atenção, para nós não perdermos alguns princípios, alguns conceitos que estão contidos na palavra do Senhor. Paulo traz em Romanos, como o evangelho tendo dois lados. O lado da doutrina, da fé, e o lado da prática, do comportamento. Do capítulo 1 ao capítulo 11, como em outras cartas, Paulo ele faz essa divisão de duas partes, dizendo quem nós somos em Cristo. Se você olhar do capítulo 1 ao 11, você vai encontrar assim, a palavra dizendo que nós éramos inimigos de Deus, mas nós nos tornamos amigos dele. Você vai encontrar a palavra dizendo que nós fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Nós que éramos considerados impuros, nós que éramos considerados inimigos de Deus, mas através de Jesus Ele nos reconciliou e traz para perto dele. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, nós encontramos a nossa doutrina, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, mas também aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Paulo vai trazer essa identidade para nós em Romanos 1 ao 11. Mas em Romanos capítulo 12 até o capítulo 16, ele vai falar
agora que vocês sabem que vocês são em Cristo, existe uma responsabilidade. Aquilo que vocês precisam fazer, praticar, qual é o comportamento de vocês por vocês terem sido justificados em Cristo. E Paulo traz e escreve para quem tem fé, para quem entendeu o viver pela fé, como ele mesmo diz, mas o meu justo viverá da fé. Aquele que encontrou a fé em Jesus, ou aquele que foi alcançado por esta fé, por esta graça. Paulo escreve essa carta, porque não há possibilidade alguma de Paulo escrever uma carta para aqueles que não foram alcançados por Cristo. Essa carta não foi escrita para quem não entende a fé. Essa carta não foi escrita para quem ainda não se relaciona com Cristo. Para aqueles que ainda não conhecem Cristo, não sabem quem é em Cristo. Paulo escreve essa carta para aqueles que sabem quem são em Cristo Jesus, que são irmãos. E quando Paulo escreve essas palavras, ele não está escrevendo palavras para exigir um bom comportamento, uma boa atitude, bons princípios àqueles que não foram alcançados pela graça. De forma alguma. Agora, imagine você querer exigir de alguém que ainda não foi salvo por Cristo, que tenha as condutas contidas neste livro. Não tem como. Algumas vezes nós, como igreja, nós queremos exigir que o mundo seja como nós. Mas a palavra do Senhor é para nós, porque se nós formos mudados, nós somos transformados, automaticamente a sociedade vai sendo transformada. Eu não posso chegar a exigir de alguém que não conhece a Cristo ainda ser como alguém que conhece a Cristo. E Paulo traz esses ensinamentos para aqueles que já foram alcançados por Cristo. Porque não é um padrão para o mundo, mas é para aqueles que foram alcançados por Cristo, para aqueles que são irmãos. Todavia, quem foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus reflete algo bom em seu comportamento. Aquele que foi alcançado por Cristo tem essas virtudes, esses conceitos, esses princípios que o apóstolo Paulo está descrevendo do capítulo 12 até o 16. Serve para mim e para você. Amém? Serve para todos nós. Porque quem foi alcançado por Cristo tem mente e coração transformados. Sim ou não? É uma mudança que começa a acontecer de dentro para fora. Deus começa a mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mas Ele começa a transformação lá de dentro do nosso coração. Como nós sentimos, como nós pensamos, quais são as decisões que nós tomamos, mas a mudança começa daqui, de dentro para fora. Mente e coração são transformados, porque nós fomos alcançados por Cristo. Essa mudança que vai acontecendo e vai refletindo de forma exterior. Loucura é tentar mudar de fora para dentro, mas quando muda de dentro para fora, vai refletindo Cristo, aquilo que está dentro de nós. E a gente não precisa ficar falando, você sabia que eu sou crente? Você sabia que eu sou crente? Você sabia que agora eu tenho Jesus? A gente não precisa, porque as pessoas percebem em nós. Olha e fala assim, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa diferente em você. Não sei, você está com um sorriso diferente, você está com um assunto diferente, o seu olhar está diferente, eu não sei explicar. Você ficava impaciente com muita facilidade, perdia a paciência com facilidade. Mas eu não sei, você está diferente. Mas é a mudança que começa a acontecer de dentro para fora. É automático, é natural. Aqueles que foram alcançados por Cristo, automaticamente o seu comportamento condiz com a sua fé. E pasme você, que o mundo aguarda essa manifestação no nosso comportamento. As pessoas que não têm Cristo, quando vê alguém que tem Cristo fazendo alguma coisa errada, se escandaliza. Porque ninguém espera de alguém que tem fé em Jesus, que se tornou irmãos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus, tem uma atitude que não condiz com a sua fé. Nosso comportamento condiz com a fé que nós temos em Cristo Jesus, é uma mudança de dentro para fora. E a nossa fé precisa se manifestar, meus irmãos. A nossa fé precisa se manifestar em prática.
A nossa fé precisa se manifestar em comportamento, em atitudes, em postagens boas que geram esperança, alegria. A nossa fé precisa manifestar aquilo que nós carregamos dentro de nós, que um dia nós fomos alcançados e fomos transformados. Não fomos nós que nos transformamos, mas foi o Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos transformou. Ele faz isso com qualquer ser humano que não tem esperança, não tem perspectiva de vida, não tem mais a alegria em viver. Ele transforma numa pessoa feliz, numa pessoa com esperança, numa pessoa com alegria dentro do seu coração. Ele transforma. Que venha um avivamento na prática da nossa fé, meus irmãos. Que venha um avivamento nos nossos comportamentos. Que venha um avivamento na prática da nossa fé, do nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. Porque quando o mundo está se perdendo, é preciso se levantar irmãos que manifestem princípios do reino de Cristo. Quando o mundo está indo de mal a pior, é necessário que se levantem pessoas para manifestar a graça de Deus, manifestar os princípios e os conceitos contidos na palavra do Senhor. Às vezes, quando a gente sai na rua e a gente se espanta, que mundo eu estou vivendo? E qual o pensamento que vem? Eu vou falar de mim, estou aqui no confessionário. Ah, se eu pudesse ter uma casinha lá no meio do mato, ter com que me sustentar. Está errado pensar assim? Claro que não. O erro está onde? Eu quero me isolar de toda a sociedade podre para eu ficar lá quietinho. Mas esta atitude de um cristão? Não. Ah, Senhor, volte logo que eu não aguento mais este mundo. O que nós estamos querendo dizer? Senhor, me livre dessa podridão. Porque se o mundo estivesse bom, Jesus, espera mais um pouquinho. Está gostoso aqui. Agora, quando a gente olha para o mundo que está precisando da manifestação dos filhos de Deus, não é ir lá para uma casinha no meio do mato, mas é falar assim, Deus, o que eu posso manifestar para que faça diferença na vida de outra pessoa, para que essa sociedade seja transformada, para que as pessoas cheguem até a mim e falem assim, o que você tem que eu não tenho? Me fale, ore por mim, fale alguma coisa boa. Levar alguém a ter esperança em Jesus. Amém. E com isso eu queria apresentar 3 princípios para manifestarmos como irmãos na sociedade. 3 princípios para manifestarmos como irmãos neste mundo. Até porque Jesus, a última oração dele, ele falou ao Pai, Pai, que eles sejam um. Ou seja, que eles sejam todos irmãos, da mesma família, do mesmo jeito, com as mesmas características, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Primeiro princípio é amar com sinceridade. O verso de número 9 diz, o amor seja sem hipocrisia, ou em outra versão, não fingido. Amar com sinceridade. Nós não podemos exigir amor sincero de quem não tem Cristo. Nós não podemos tornar um padrão de amor para aquele que não tem Cristo, dizer assim, você precisa ser assim. Não, nós não podemos. Nós não podemos exigir amor sincero de quem ainda não conhece a Cristo, mas de quem tem Cristo. Espera-se que viva um amor não fingido. Um amor sem hipocrisia, um amor sincero, que o amor sincero não é um amor que brota de dentro de nós, mas um amor que vem de Deus. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, ele fala muito sobre amor. E ele fala que o próprio Deus é amor e ele está dentro de nós. Então, a manifestação de um amor sincero provém de Deus. E nós, como irmãos em Cristo, nós precisamos nos esforçar. É um esforço, é sim um esforço, amar sem hipocrisia, sem fingimento. É um esforço amar com sinceridade. Talvez alguém até fale assim, mas eu tenho dificuldade para amar.
tem dificuldade para exercer o amor, mas quem tem facilidade para viver e exercer o amor com facilidade em nossos dias? Quem tem facilidade para amar em nossos dias? Você olha para as pessoas, cada um dono do seu próprio nariz, buscando seu próprio interesse, arrogantes, orgulhosos, você fala assim, eu vou amar essa pessoa? Pelo que eu vejo, não existe ressalva dizendo assim, o amor seja hipocrisia, exceto se a pessoa for arrogante, exceto se a pessoa for orgulhosa, exceto se a pessoa te tratar mal, exceto se o amor não for correspondido. Não, não está escrito isso. Se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver que ele diz para amar até os que vos perseguem, até os vossos inimigos. Ou seja, o amor precisa ser sincero. Amar com sinceridade. Quando nós nos esforçamos para amar com sinceridade, o Espírito Santo nos ajuda. E sabe que quando o Espírito Santo vai nos ajudando, a gente percebe que realmente nós precisamos dele para amar. Mas quanto mais nós amamos, mais nós nos tornamos irmãos. Essa semana eu fui fazer a visita com minha esposa, para o irmão que teve pancreatite, ficou internado quase 15 dias no hospital. Perdeu 15 quilos. O irmão chegou há menos de um ano aqui na igreja. Ele começou a contar a situação dele, nós dois, eu e minha esposa, começamos a encher os olhos de lágrimas. E eu voltei falando para ela assim, como a gente se apega às pessoas, né? Como começa, o coração da gente fica apertado em ver aquela situação, o irmão abatido, sofrendo, com dores ainda. E os irmãos que ficam enfermos, a gente também sente, fala assim, meu Deus, se pudesse resolver isso rapidamente. O amor precisa ser com sinceridade. E às vezes em coisas tão simples, o Espírito Santo nos ajuda a tratar o outro com respeito, com empatia, se colocar no lugar do outro, falar assim, meu irmão, o que está ao meu alcance hoje é uma oração. Amém. O que está ao meu alcance hoje são os meus ouvidos. Estamos diante de uma sociedade que tem necessidade de falar, de ser ouvida. E algumas vezes nós só queremos falar e Deus fala assim, escute um pouquinho mais. Escute um pouquinho mais. No curso de capelania que nós tivemos aqui, a gente sempre fala sobre isso, né? A capelania é mais ouvir do que falar. Amar também, muitas vezes é mais ouvir do que falar. A presença faz uma diferença imensa. Porque muitas vezes a gente vai num velório de um familiar a 10 horas de viagem, isso não vai fazer a diferença nenhuma para quem morreu. E nem para a gente que vai conviver, não vai ter mais contato, relacionamento, interação, mas para estar junto com aquele que está sofrendo. Só a presença, às vezes sem uma palavra, faz a diferença imensa na vida daquela pessoa e na vida da gente também. Então, primeiro princípio, ou primeiro conceito, como você queira, para manifestarmos como irmãos, amar sinceramente. Amar com sinceridade. Segundo, abrir mão de privilégios. Só esses versos aqui tem muitos ensinamentos, mas eu estou destacando apenas 3. O verso de número 10 diz assim, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Abrir mão de privilégios. No reino deste mundo, o que predomina é meritocracia. É aquele que pode mais, aquele que conhece mais, aquele que talvez tem mais contato, que é o QI elevado, né, que indica, e vai alcançando algumas posições. Mas no reino de Deus, no reino de Cristo, no reino dos irmãos, o irmão que quer ser grande precisa servir o outro. Jesus ensinou isso, assim, quando alguém chega para ele e fala assim, eu quero assentar à tua direita e o outro à esquerda, Jesus fala assim, quem quiser ser grande, precisa servir o outro. Jesus, sendo mestre, lava os pés dos discípulos, dizendo assim, entenderam o que eu fiz? Aquele que quiser ser alguma coisa no reino de Jesus é humildade, é serviço,
é se ajoelhar, é servir, estender a mão. Por isso que a cultura da honra, ela faz parte dos princípios do reino de Cristo. Quando eu olho para o meu irmão e eu considero ele superior a mim, não falando de mim, é muito mais fácil, é muito fácil ser melhor do que eu. É muito fácil fazer as coisas melhor do que eu. Às vezes eu percebo assim, gente, se eu soubesse, tinha pedido bem antes para essa pessoa fazer isso. Eu estou aqui tentando fazer. E a pessoa supera, faz com excelência. Olha só. Então é muito fácil ser melhor do que eu. No reino de Jesus, nós precisamos cuidar, porque é muito fácil imaginarmos assim, querer ser servido. Tem gente que sabe mandar, fala assim, faz isso, faz aquilo, você viu isso, você viu aquilo. Mas no reino de Cristo, na verdade, nós estamos para servir. O que eu posso fazer? Acho que todos nós poderíamos vir na igreja com aquela camiseta escrita assim, que posso ajudar? Escrito atrás aqui da camiseta. Como posso ajudar? É considerar o outro superior. Na família de Cristo, isso faz uma diferença imensa. Porque, ao contrário, faz um estrago nos relacionamentos, na convivência como família, na convivência como irmãos. Então, segundo princípio ou conceito para nós manifestarmos ao mundo como irmãos, abrir mão de privilégios, desenvolvermos essa cultura da honra uns aos outros. Eu preciso honrar meu irmão, preciso orar pelo meu irmão, eu preciso saber se está bem, eu preciso pensar no meu irmão e pensar menos em mim. Isso faz parte dos princípios do reino de Jesus. Amém? Estão entendendo, irmãos? Terceiro, está no verso 13. O verso 13 diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Terceiro princípio ou conceito para manifestarmos como irmãos ao mundo: ser benevolente. Ser benevolente. Alguém que não tem Cristo talvez exerce a benevolência para ter uma sensação de alívio, de responsabilidade social, ou até mesmo para tentar garantir um lugar no céu. Mas para aqueles que têm Cristo, faz porque foram salvos em Cristo. Para aqueles que são irmãos, exercem a benevolência porque entendem que foram alcançados por Cristo e o preço que foi pago lá na cruz não tem como comparar. Eu posso fazer tudo para todas as pessoas, ainda é pouco por aquilo que Jesus fez por mim. Ainda é pouco para aquilo que Jesus manifestou na cruz. Manifestar a benevolência é incomparável com aquilo que Jesus manifestou na cruz. A benevolência, ela pode incluir a paciência ao irmão. Ser benevolente pode incluir você suportar mais um pouquinho, andar mais um pouquinho, oferecer o ombro. Ser benevolente é muitas vezes você ouvir a mesma história como se fosse a primeira vez. Ser benevolente muitas vezes é você falar assim: como eu posso te ajudar? Ser benevolente muitas vezes é falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu leve de presente para essa pessoa? É um pão? É uma sacola de limão? Mas é só desculpa para estar lá com a pessoa? É só desculpa para exercer algo que é princípio no reino eterno, no reino sobrenatural. Ser benevolente é uma proteção contra o egoísmo. Ser benevolente é uma proteção contra o orgulho. Ser benevolente é uma proteção contra o egocentrismo. Olhar a partir da minha ótica é uma proteção contra o narcisismo. De olhar para mim e falar assim: mas eu até poderia ajudar, mas eu estou precisando de tanta coisa. Eu até poderia ajudar, mas coitadinho de mim. Eu estou precisando de ajuda. Não existe ressalva dizendo: seja benevolente. Olhe uns para os outros, mas primeiro cuide de si. Veja se está tudo ok. Quando estiver 100% resolvida a sua vida, aí sim você está pronto para ser benevolente. Não.
Nós estamos numa caminhada na mesma direção, meus irmãos. E essa direção é rumo ao céu. Ajudar um outro é princípio de fé. Ainda que nós não temos nada, mas nós podemos repartir. Tem só um pacote de arroz, quebre ao meio, dê para o próximo. Tem só 2 pães, o que a viúva fez. E Jesus estava ali no templo olhando. E disse para os discípulos, sabe quem deu mais? Sabe quem teve um coração voluntário? Na minha cabeça, ou na cabeça dos discípulos, de qualquer um de nós, fala assim, aquele que chegou com um montante de dinheiro e despejou no gasofilácio e mostrou para todos que aquele sim estava sendo um homem generoso. Jesus diz, essa viúva deu tudo que tinha. O dinheiro que ela tinha não dava para comprar um pão francês, mas era tudo que ela tinha e ela deu naquele dia. Eu não estou falando de valores monetários, mas estou falando de princípios contidos dentro de nós que vêm do reino de Deus. Ser benevolente é cumprir, é colocar em prática o comportamento de nós, que somos irmãos. Um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, certa vez ele escreveu dizendo assim, dentro da igreja cristã, nós não somos estranhos, muito menos somos unidades isoladas, somos irmãos e irmãs, porque temos o mesmo Pai, que é Deus. A igreja cristã não é uma coleção de conhecidos, é uma família em Deus de irmãos. Esse irmão que acabou de chegar, você nem sabe o nome dele, é teu irmão. Essa irmã que acabou de chegar, que você nem imagina onde mora, é tua irmã. Não é só aquele que eu assim, mas eu gosto desse irmão porque ele tem um perfume caiaque. É gostoso, meus irmãos, quando a gente pode olhar um para o outro e chamar de irmão. É como se estivéssemos proferindo no mundo espiritual, dizendo assim, nós temos uma família que é inabalável. Nós temos uma família que é unida. Nós temos uma família que pratica princípios e vai impactar este mundo. Porque se nós não praticarmos os princípios, meus irmãos, não vai impactar em nada na nossa salvação. Se nós não praticarmos esses princípios, eu não vou ser mais salvo ou menos salvo se eu não praticar isso daqui. Você também. Ninguém vai ser mais salvo ou menos salvo se não praticar esses princípios. Mas, o que se espera de alguém que foi comprado com o precioso sangue de Jesus? Se espera a manifestação de princípios de alguém que diz, somos da família da fé. Somos feitos irmãos, fomos comprados com o sangue de Cristo, houve um preço. É isso que se espera. Se espera daqueles que se dizem irmãos, e quando os irmãos estão unidos, meus irmãos, nós somos muito mais fortes contra as astutas ciladas do diabo. Uma ovelha sozinha, isolada do rebanho, é presa fácil para o lobo. Mas se nós estivermos juntos, quando a gente se reúne em família, assim, quem tem família grande, né, meus irmãos? Se reúne aquela turmarada toda, 20, 30, aqui parece que a gente se sente até maior, assim, eu estou com 1,80 m. Porque é gostoso estar em família. Agora, quando a gente está junto aqui, gente, que coisa gostosa, até a oração é diferente. Até o clamor é diferente, até a nossa declaração para o mundo espiritual, nós falamos diferente, fala assim, olha, você não vai ter poder sobre mim, porque nós estamos cheios do poder de Deus. Porque nós estamos juntos. Nós somos mais fortes, nós estamos fortalecidos, nós voltamos para casa por uma semana, fala assim, uau, essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou estar forte, essa semana eu estou com músculos espirituais aqui fortalecidos. Ninguém vai poder comigo. E a gente vai para uma semana com o peito cheio, estufado, dizendo, eu estou forte. Mas onde isso é produzido? No meio de irmãos. E a gente lembra daquele irmão, olha, qualquer coisa eu vou ligar para o irmão para orar por mim. Qualquer coisa eu mando um podcast no áudio.
porque eu vou pedir ajuda. E eu sei de onde vem. Quando os irmãos caminham lado a lado, fortalecem um ao outro, meus irmãos. Nós vamos impactar o mundo fortalecendo o nosso vínculo como irmãos, amém? Nós vamos impactar. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Senhor, te agradecemos, Deus, pela tua presença. Obrigado por tua graça manifestada, Deus amado, nessa comunidade, nessa comunhão, neste manifestar também do teu Espírito Santo, Deus, no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa continuar abençoando, Deus, as nossas vidas. Dê uma semana abençoada na tua presença, uma semana de proteção, de segurança, uma semana de experiências, de manifestação do Senhor. Também, ó Pai, dê um retorno ao lar, guardados, amparados pelo Senhor, protegidos, livres de todo mal, de todo ataque do inimigo, Senhor. Dê uma noite tranquila de um sono, ó Pai amado, reparador, de um sono gostoso, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.